Olá a todos vocês, meus amigos, novamente nos encontramos aqui para trabalharmos a nossa aula de processo penal. Na aula de hoje nós vamos insistir no assunto de pressupostos recursais, agora estudando os pressupostos objetivos da interposição do recurso. O primeiro pressuposto que nós vamos estudar é o cabimento. Segundo este pressuposto recursal, é somente possível interpor recurso se da decisão impugnada existir previsão em lei. Por exemplo, da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 2 do CPP. Então, nesta hipótese, como há uma previsão de impugnação específica prevista em lei, é possível interpor o recurso em sentido estrito. Por outro lado, se nós identificarmos uma decisão de recebimento da denúncia, por exemplo, você pode verificar em todo o Código de Processo Penal. Não existe previsão para interposição de recurso contra a decisão que recebe a denúncia ou que recebe a queixa. Não existe previsão de interposição de recurso. Então não é possível interpor recurso nenhum por falta de cabimento, por falta de pressuposto recursal. Então, se você visse, por exemplo, a interposição de um recurso em sentido estrito da decisão que recebe a denúncia, o juiz ele logo iria prolatar uma decisão de não recebimento do recurso por falta de cabimento de recurso, por falta de previsão legal. Estamos bem, meus amigos, em relação a isso? Então, olhe, não cabe recurso. Mas, em tese, é possível a impetração de habeas corpus, que não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Estamos bem? O segundo pressuposto recursal que nós vamos estudar é a adequação. A adequação. Este pressuposto recursal, ele trabalha com a seguinte ideia. Para a decisão impugnada, é necessário manejar o recurso correto. Então veja bem, para a decisão prolatada pelo magistrado, a parte deve interpor o recurso correto. Então veja bem, da sentença condenatória, o recurso correto é a apelação. Da decisão que rejeitou a denúncia, o recurso correto é o rese. É o recurso em sentido estrito, tá? Da decisão que absolve o acusado, cabe apelação. Da decisão que violou lei federal, tá? Do acórdão do Tribunal de Justiça que violou lei federal, cabe recurso especial. Então este é o recurso que deve ser manejado. Tudo bem? Dentro desta análise, nós temos sempre que puxar um OBS aqui no caderno de vocês em relação ao princípio da fungibilidade. Quando estamos estudando este pressuposto recursal, nós fazemos análise do princípio da fungibilidade. Este princípio, ele permite que o juiz, tribunal, ele aceite um recurso interposto erroneamente como correto fosse. Se ele foi interposto dentro do prazo e desde que não exista erro grosseiro do recorrente. Então presta atenção. O que é essa história de erro grosseiro? O que é essa história de erro absurdo na interposição de um recurso? Ora,
Imagine que a parte ela tenha, de uma decisão condenatória, interposto um recurso extraordinário. Ora, preste atenção. Imagine uma decisão, uma sentença condenatória proferida pelo juiz de primeiro grau. E chega a parte e interpõe um recurso extraordinário. Ora, recurso extraordinário, vocês sabem disso, ele é interposto perante o Supremo Tribunal Federal, dentre os casos do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Violação direta à Constituição Federal, por exemplo. Então esta decisão, ela é absurdamente errônea. Há um erro grosseiro para o caso. E se há um erro grosseiro, eu não posso aplicar o princípio da fungibilidade. Não posso aplicar. Tá? Quer ver um exemplo? Que eu posso aplicar este princípio da fungibilidade? Muito bem, até 2008, né? Em 2008 ocorreu mudança da lei. Das decisões de pronúncia, antigamente cabia apelação. Hoje o recurso correto é recurso em sentido estrito. Aí imagine que a pessoa à época, ela não viu a atualização da lei e em vez da decisão de pronúncia, ela ter interposto o res. Imagina que isso foi logo em 2009 e a parte não se atualizou em relação a isso. Então, em vez dela interpor res, ela interpôs a apelação, porque era o recurso correto da época. E ela não se atentou. O que o juiz pode fazer? Ele vai ver o seguinte: poxa, ele não fez a atualização devida que o profissional de direito deve fazer, mas eu posso ajeitar aqui. Porque ele vai ver, olha, que o recurso em sentido estrito ele é interposto no prazo de 5 dias. E de apelação também, no prazo de 5 dias. Então foi dentro do mesmo prazo. Não é erro grosseiro, então o juiz acaba recebendo o recurso dele, aplicando o princípio da fungibilidade, que diz que o juiz pode receber um recurso interposto erroneamente, como correto fosse, desde que dentro do prazo e não haja erro grosseiro praticado por a parte. Estamos bem? O terceiro requisito é a tempestividade. O recurso deve ser interposto no prazo correto. Não foi interposto? Já era. Acabou o processo. Sabe aquela relação jurídica instaurada? Ela morreu. Não é possível mais fazer nada, a não ser a interposição futura de uma ação autônoma de impugnação chamada de revisão criminal. Mas aquela relação jurídica acabou. Recurso cabe dentro da mesma relação jurídica. Acabou a relação jurídica, transitou em julgado, acabou-se. Acabou-se. Então não é possível mais interpor o recurso. Então sabe aquela historinha que eu contei no vídeo passado, em que o advogado viu aí que o cliente dele foi condenado com base em elementos de informação só constantes no inquérito policial, e ele perdeu o prazo do recurso? Perdeu! Acabou! Já era! Encerrou a relação jurídica processual. Se ele quiser, depois ele pode interpor aí uma revisão criminal no tribunal. Cabe uma revisão tribunal no tribunal. Mas recurso não cabe mais. Olha a importância de nós analisarmos os pressupostos recursais. E neste caso aqui nós estamos analisando a tempestividade. Então a tempestividade é de suma importância, né? Olha só, aqui nós temos uma peculiaridade, porque quando se trata de recurso de apelação, nós sempre protocolamos ele em 2 momentos, assim como o recurso em sentido estrito. A apelação ela é interposta em 2 momentos. Primeiro é só aquela folhinha que nós chamamos de PI, petição de interposição, ou de TI, termo de interposição, que na verdade é só uma qualificação da parte, o endereçamento para o juiz, dizendo que aquilo ali é uma manifestação, né? Dizendo assim, ó, Joberval da Silva, brasileiro casado, já qualificado, nos termos do artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência
interpor recurso de apelação pelas razões de fato de direito a seguir aduzidas. Data, assina, e pronto, já interpôs o recurso. Só aquilo ali. Está interposto? Já está interposto. Depois que o juiz ele recebeu o teu recurso, ele vai te intimar para você apresentar as razões dele no prazo de 8 dias. Então, em 2 momentos, PI no prazo de 5 dias. Professor, o que é PI? Piauí? Não. Petição de interposição. A petição de interposição, onde eu afirmo a tempestividade do recurso, é em 5 dias. As razões é em 8 dias. São em 8 dias. Tá bom? Em 8 dias. Recurso em sentido estrito tem a mesma sistemática. O recurso em sentido estrito também é manejado em 2 tempos. No primeiro tempo é a PI. O que é PI, professor? Piauí? Não. Petição de interposição. Ela é interposta aqui no prazo de 5 dias. 5 dias. Sabe aquela folhinha? Primeira folhinha só, que nem eu ensinei agora há pouco com a apelação. Primeira folhinha. Depois que o juiz ele recebeu o teu recurso, ele vai te intimar para você apresentar as razões do recurso em sentido estrito no prazo de 2 dias agora. 2 dias. Então prestem atenção nos prazos. Vocês já devem ter ouvido de algum professor de vocês que direito é prazo, prova e fundamentação. Não foi interposto o recurso no prazo correto? Adeus! Acabou-se aquela relação jurídica processual. Estamos bem? Então vocês devem observar os prazos recursais. Carta testemunhal, 48 horas. Embargos de declaração, 2 dias. O CPP, 2 dias. Apelação, reze, embargos no GCRIM, 5 dias. Tá? 5 dias. Tá bom? Embargos infringentes. Temos embargos infringentes no CPP. Lá no CPC que não existe mais, mas aqui sim, ainda existem embargos infringentes. 10 dias. 10 dias. Estamos bem? Recurso especial, 15 dias. Recurso extraordinário, 15 dias. E assim nós devemos ver a interposição de cada recurso em processo penal. Estamos bem assim, meus amigos? Então verifiquem isso, estudem isso, procurem ver essas tabelazinhas quanto à interposição de recurso. Estamos bem? Advogado é intimado por diário oficial, tá? O diário da justiça, ou meio eletrônico, qualquer outro meio eletrônico diverso. Tudo bem? Ministério Público, advogados, prazos são simples. Ministério Público tem prazo em dobro lá no processo civil, aqui é normal. Defensor Público aqui no processo penal tem prazo em dobro, cuidado com isso. E defensor dativo, hein? Será que defensor dativo tem prazo em dobro? Tem não. O prazo do defensor dativo é um prazo simples. Prazo simples, professor? Sim. O prazo para o defensor público recorrer é prazo simples. Eu queria localizar aqui para vocês desde o recurso analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu não estou conseguindo localizar aqui o prazo, esta informação para vocês. Mas o Supremo Tribunal Federal já deixou pacífico, desde o agravo no recurso extraordinário 814.800 de Minas Gerais. Então, desde esta época está pacífico. E um detalhe, o Ministério Público é considerado intimado, assim como a Defensoria Pública, do recebimento dos autos do processo lá no setor
administrativo do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Estamos bem? O outro pressuposto recursal que nós temos é a inexistência do fato impeditivo do direito de recorrer. Inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Fato impeditivo do direito de recorrer significa que a pessoa não recorreu ainda. Não recorreu. Tá certo? E qual é este fato impeditivo que nós temos entre nós? É a renúncia. O que significa a renúncia ao direito de recorrer? É quando o recorrente, ele abre mão do direito de recorrer. Ele diz, eu não vou recorrer mais, sabe? Essa decisão, eu vou deixar como está. Eu não irei mais recorrer. Então esta renúncia, principalmente quando ela é expressa nos autos, imagine depois a pessoa, ela diz assim, ela muda de opinião, ela protocolou, informando para o juiz que ela não iria mais recorrer dentro do prazo. E depois ela pensa assim, não, ela se arrepende, eu vou recorrer. Ela não pode mais recorrer, porque ela já renunciou. Há uma preclusão consumativa no caso. Ele não poderá mais recorrer, porque dentro do prazo ele se manifestou perante o juiz que ele não iria mais recorrer. Esta renúncia, ele está abrindo mão do direito de recorrer. Daí, nós chamamos isso de fato impeditivo do direito de recorrer. Estamos bem? Vem cá. E se há um conflito entre defensor e advogado, hein? Defensor fala que quer recorrer, aliás, defensor e réu, né? O defensor fala que quer recorrer e o réu diz, não quero que você recorra. E ele pega e recorre. Ou então o defensor diz, eu não vou mais recorrer. E o réu diz, eu quero que recorra. E ele pega e recorre, o réu. Porque o réu pode recorrer. Ele pode recorrer por termo. O oficial de justiça vai lá, interna ele no presídio. Aí ele pergunta, o senhor quer recorrer? Ele diz, eu quero. Esse querer dele lá, assinando isso, manifestando, ele está recorrendo por termo. É o que nós chamamos de TI, termo de interposição. Está valendo. Está valendo para nós. Tá bom? Então, neste caso, eu pergunto, em caso de conflito, imagine essa seguinte situação. O Jobreval é o defensor e o Asdrubal é o réu. O Asdrubal, eu não quero que você recorra. E o Jobreval, eu vou recorrer. E ele recorre. Prevalece o interesse de quem? Prevalece o interesse daquele que, atenção, quer recorrer em processo penal. Muito embora, neste caso, o réu Asdrubal diga que não queira recorrer, vai valer a vontade do defensor. Estamos bem? E o último pressuposto é a inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Quando se fala em existência do fato extintivo do direito de recorrer, significa que o recurso foi protocolado, foi interposto. O primeiro é desistência. A desistência implica dizer que o réu interpôs o recurso. Só que antes dele ser analisado pelo tribunal, ele se manifesta, olha, eu quero desistir do recurso. Aí é a desistência. Tudo bem? Desistiu do recurso. Ministério Público pode desistir do recurso? Não pode. Artigo 576 do CPP. Tá? Isso, inclusive, está ligado ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Não pode desistir. Tá bom? Outra coisa. O outro critério, nós chamamos aqui de outro fato extintivo do direito de recorrer, é a deserção. A deserção, que é a falta de preparo, que é a falta de pagamento das custas, tá? Para poder recorrer, a deserção só se verifica nos crimes de ação penal privada em que
o querelante não foi beneficiário da justiça gratuita. Porque se ele é beneficiário da justiça gratuita, não existe, no caso, a exigência de preparo. Preparo é o pagamento das custas para poder se recorrer. Estamos bem? Então esses são os pressupostos objetivos para se recorrer em processo penal. Estamos bem, meus amigos? Deus seja louvado!